Olá, nós somos alunos do primeiro ano do curso de Meio Ambiente e, enquanto caminhávamos pela escola, uma pergunta começou a chamar nossa atenção. Muitos dos nossos professores já estudaram aqui. Eles seguiram para a faculdade, construíram suas carreiras e, mesmo assim, decidiram voltar para dar aula na ETEC, especialmente na ETCAP. E isso despertou nossa curiosidade. Por que eles voltaram? O que os motivou a retornar justamente ao lugar onde começaram? Para descobrir, decidimos entrevistar alguns desses professores, entender suas histórias e conhecer as inspirações que os trouxeram de volta. Começou. Bom dia, eu sou a Analice, do primeiro IK, de Meio Ambiente, e hoje a gente vai entrevistar o Jefão. Jefão, o que você estudou quando esteve aqui? Eu fiz o curso técnico de Química. Como foi a sua experiência? Para mim foi muito interessante, muito importante, porque eu entrei aqui sem gostar tanto de Química, acabei gostando tanto que fui fazer Química na faculdade. As coisas mudaram muito? De quando eu estudei naquela época, sim, mudou muito. A gente vivia ainda na época da ditadura, não tinha nenhum tipo de discussão sobre nada, era só imposição. Então, o que da época que eu estudei para essa mudou muito. O que te fez voltar para a ETCAP? Quando eu comecei a dar aula, que eu acabei entrando nesse ramo de trabalho, né? A escola sempre me pareceu ser um bom lugar para se trabalhar. Eu vim para cá, acabei conseguindo entrar e me arrependo um pouco. Ainda acho que é um excelente local para trabalhar, para estudar. Por que escolheu a ETCAP no seu tempo de aluno? Foi uma coincidência, porque na verdade eu queria ter feito, na época, processamento de dados do Cutuca. E eu acabei prestando ETCAP mais como preparação para o Cutuca fazer um vestibulinho antes, né? E aí eu entrei, um irmão do amigo meu estudava aqui, falou, cara, vai lá, você vai ver, é legal, você vai gostar da escola. E realmente eu gostei inclusive de mim. O que você vê de diferente no seu tempo para os atuais? Então, além da liberdade que vocês têm hoje, que a gente não tinha nenhum tipo de discussão, nada, eu vejo assim hoje, vocês podem andar de bermuda, aqui a gente sempre andava de calça, bermuda só na educação física. Que mais? Vocês têm muito mais acesso à informação do que a gente tinha na época, não tinha internet, nem nada. Então, eu vejo assim, muitas coisas acho que melhoraram, principalmente pensando nesse sentido. Você acha que teve alguma piora? Olha, eu vejo assim, eu acredito que sim, principalmente em termos de infraestrutura, do que eu estudei para hoje, eu acho que o governo do estado não fez uma manutenção de tudo que deveria ter sido feito, alguns equipamentos quebraram e não foram repostos, então eu acredito que nisso houve uma piora grande. Tá bom, é isso. Obrigada. Obrigado. Tchauzinho. Bom dia, a gente está aqui com a professora Paula, que dá aula de Bioquímica e Farmacologia. Ela é uma aluna que veio dar aula e a gente vai fazer 5 perguntas para ela. O que você estudou quando esteve aqui? Eu fui aluna do curso de Bioquímica, que hoje não existe mais. Como foi sua experiência? O curso técnico para mim foi muito importante porque ele me ajudou a definir o que eu queria fazer depois da faculdade. As coisas mudaram muito? Muito. Eu fiz curso integrado, era um curso até às 6 da tarde, a gente tinha uma matriz curricular bem diferente da que existe hoje. O que te fez voltar para a ETCAP? Eu acho que a sensação de gostar de dar aula, me identifico com isso, e vontade de repente, poder retribuir um pouco
que eu passei aqui, as experiências que eu tive, e poder trazer um pouco isso para os alunos também. E o que você vê de diferença no seu tempo para os dias atuais? Nossa, é muito diferente. É muito diferente. Eu acho que a quantidade de recursos que a gente tinha na época para poder trabalhar em laboratório era bem diferente. A gente conseguia muito mais equipamentos, muito mais matéria-prima para poder fazer, que eu particularmente trabalho com parte prática, então isso é um diferencial enorme. Manutenções que a gente também não consegue fazer à medida que a gente precisa, também era bem diferente na época. Então, no geral, o investimento diminuiu muito. Tá bom, é isso. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Escabelo Lourenço. Eu tenho 50 anos, sou professor da ETCAP. Eu estudei o curso técnico de bioquímica, que terminou em 2012 e 2013. A ETCAP é transformadora. Eu estudei 4 anos, era o curso noturno, trouxe muitas experiências importantes, me ajudou muito para a faculdade, e esse é o legado da ETCAP. O ambiente físico da ETCAP é o mesmo, é muito parecido, poucas coisas mudaram. Eu acho que só aquela parte de baixo ali do ETCRI teve mudança. As quadras são as mesmas, os laboratórios são os mesmos, então assim, mudou muito pouco a parte física. Já a parte dos professores, aí mudou bastante. Muitos saíram, né? Se aposentaram, e hoje em dia, com a falta de concursos, os professores são contratados e muitos saem em 2 anos. Então, eu voltei para a ETCAP, eu fiquei 10 anos em Rio Claro após eu me formar, e prestei o concurso da Escola Técnica Armando Baer, e surgiu a oportunidade de estar retornando, minha família aqui de Campinas, e foi muito legal porque eu consegui dar aula com muitos professores meus, é uma experiência muito, muito boa. Então, na época que eu estudei, o aluno tinha pouca liberdade, quase a gente não exigia nada, era muito, como que eu posso dizer? A ETCAP tinha esse viés de uma escola conservadora, uma escola que os alunos iam para estudar e não tinha muitas reivindicações, não. A gente ia estritamente para estudar e aprender. Tinha poucas festas, principalmente no período noturno, né? E era aula, laboratório. Poucas atividades diversificadas. Hoje a gente já vê muitas oportunidades, né? Muitos projetos. A partir de Olimpíadas, eu quase não fiz nenhuma quando eu estudei. As oportunidades hoje são maiores e os alunos são mais críticos. Existe uma liberdade muito grande para os alunos. São tempos diferentes, a internet mudou muito, a sociedade mudou muito os alunos, e a gente tem que lidar com isso. Foi isso que mudou. Então, a ETCAP eu gostava muito de química e biologia, e tinha o curso de bioquímica, né? Inclusive eu tinha passado no Cotuca em eletroeletrônica e acabei não indo, pois o que eu gostava mesmo de estudar, de ler, era biologia e química, principalmente química na época. Hoje eu gosto mais de biologia. A ETCAP evoluiu muito com o passar do tempo, além de precisar se adaptar para receber as novas gerações. Infelizmente, a qualidade dos laboratórios caiu um pouco devido à falta de reposição de material. Todos os entrevistados relataram que gostaram muito de suas passagens pela nossa escola e que essa decisão foi muito boa para suas carreiras. Também alguns deles preferiram não participar da entrevista por motivos pessoais. Visto tudo isso, podemos afirmar que a ETCAP é uma experiência realizadora e única para todos aqueles que nela estudam e as futuras gerações que irão estudar. Tudo bom? Estamos aqui com Giovana Seleguin.
Você é do Grêmio? Sim, eu sou do Grêmio esse ano e eu fui do Grêmio ano passado também. Compreendo. A gente gostaria de fazer alguma pergunta a respeito a isso, tudo bem? Tudo bem. Qual que foram os protestos que você já foi aqui? Você consegue lembrar, mais ou menos? Eu fui no meu primeiro ano contra o NEM, o novo ensino médio. Ano passado, não. E esse ano a favor da climatização e contra os professores assediadores. Entendi. E o que você entende, mais ou menos? É meio complicado, né? Mas o que você entende por movimento estudantil? Eu acredito que o movimento estudantil seja... Oh, não vai dar pra gravar assim, mano. Eu gostaria de saber mais ou menos o que você entende por movimento estudantil. Eu acredito que o movimento estudantil seja aquilo que é a voz dos alunos, daqueles que estão dentro de uma instituição de ensino, aqueles que lutam pelo ensino, e não só em questão educacional, mas em questão social, de local de melhor qualidade, de infraestrutura. São essas pessoas, são esses movimentos que lutam e buscam a melhoria desses espaços em si e da educação num todo. Compreendo. E você está no Grêmio há quanto tempo mesmo? Eu fui do Grêmio ano passado, fiquei o ano inteiro, e esse ano eu entrei no Grêmio agora, depois das férias, mas eu já participava, só não era efetivamente. Mas olha, eu acho que tem muitos alunos aqui nessa escola ETCAP, e você decidiu, por conta própria, participar do Grêmio. Eu queria saber por que essa decisão. Bom, eu sempre gostei, eu sempre fui muito envolvida em vários movimentos estudantis, políticos. Eu acredito que o Grêmio, ele faz muito parte disso. O Grêmio é a voz dos alunos, né? Por mais que sejam ali só umas 22 pessoas que estejam dentro do Grêmio, eu acho que ele responde por toda uma escola. Eu sempre gostei de fazer parte disso e saber que estando dentro do Grêmio eu poderia agir efetivamente pela escola e pelos alunos e poder falar. Acho que foi mais por questão de um local de fala maior para conseguir representar mais as pessoas. Bom, a última pergunta já está mais ou menos respondida, né? Você acha que essa importância é muito nítida e qual é ela, mais ou menos assim? A importância de um Grêmio? De um movimento estudantil numa escola como essa, eu acho técnica que e tudo. É muito grande, acho que em todas as escolas, mas principalmente naquelas que são públicas e estaduais, porque são as que mais estão em defasagem, né, em relação ao Estado, são as que mais estão atrasadas. Então, acho que é muito necessário ter essa presença, dessa força, dessa luta, e de que os alunos estejam unidos, porque se a gente não estiver unido, não tem muito para onde correr, não tem muito que a gente faça. Uma pessoa aqui, dessas 500 que tem aqui na escola, não tem como. Então, acho que tem que estar todo mundo muito unido, e eu acho que o Grêmio tem esse papel de unir, de ser a voz desses alunos. E nessa escola em específico, qual que você acha que foram as reivindicações, as coisas que o Grêmio mais conseguiu, que foram mais importantes? Olha, eu acredito que nos anos anteriores foi principalmente, não só o Grêmio, como os alunos conseguir almoço aqui para a escola. Não tinha antes? Eles conseguiram almoço no início de 2020, logo depois veio a pandemia. Mas já era integral? Já era integral, e não tinha almoço, os alunos tinham que trazer marmita, não tinha nem marmiteiro suficiente. Os alunos reivindicaram isso, conseguiram. Depois de um tempo, em 2022, conseguiram afastar aqueles professores que foram assediadores. Conseguimos também, no meu primeiro ano, em 2020, aumentar a carga horária de algumas aulas para vocês, agora, desse ano, que era, tipo, vocês tinham carga reduzida quando vocês chegassem no terceiro de matérias, tipo, como história. Entendi. Aí a gente conseguiu aumentar a carga dos estudos avançados. Não é grande coisa, mas já é alguma coisa. Uma resposta do Centro Paula Souza em relação à climatização e o afastamento novamente dos professores assediadores. Mas mais especificamente sobre esse caso dos professores assediadores, que deu maior burburinho aqui pela escola. O que você acha sobre? Conseguiu afastar? O que você acha sobre o assunto? Eu acho que é muito complicado dizer que a gente teve sucesso 100%, porque a gente acredita que ano que vem eles possam voltar, né? Eles possam voltar com os caras aqui, tentar fazer de novo. Mas eu acho que eles já terem sido afastados novamente, a gente ter feito o que a gente fez, saído no jornal, já é uma coisa, assim, muito grande em relação à ETCAP, em relação à escola. Eu acho que a gente pode declarar um sucesso, assim, quase que 100%. E aí, ano que vem, a luta volta para vocês, se eles voltarem aqui de Completamente, já estamos preparados. Bom, é isso. Muito obrigado, Giovano, por participar da nossa entrevista. Abraço e tudo de bom. Abraço e tudo de bom. Qual foi o protesto mais marcante que você já presenciou na ETCAP? E a gente estava tendo uma semana muito cheia de coisas relacionadas a manifestações neonazistas, não só
em Campinas, mas, tipo, no Brasil inteiro, sim. Era um período que tava pré-eleições, das eleições de 2022. Então, o clima tava super tenso no Brasil inteiro, assim. E aí, em Campinas, teve alguns casos de ataques neonazistas e coisas assim, um ataque no bar do Ademir. Até que teve um dia que apareceu uma pichação na escola e a gente ficou revoltado com isso e a gente, enfim, fez essa manifestação para que tivesse um pouco mais de levar um pouco mais a sério essas, enfim, nessas manifestações neonazistas que começaram a aparecer um pouco na escola, assim. E aí a gente foi parar na EPTV também, a gente paralisou as aulas, foi falar com a direção, foi bem importante. E o que você entende por movimento estudantil? Eu acho que o movimento estudantil é uma forma dos estudantes entenderem o seu papel dentro da sociedade, assim, e entender que mesmo sendo menor de idade, você também tem um papel dentro da lei, dentro de um regime, né, de leis, que é importante que a gente se entenda dentro disso, né, porque a gente acha que, pelo fato de a gente não ter atingido a maioridade ainda, a gente não tem direito a tantas coisas, mas na verdade a gente pode sim cobrar os nossos direitos das autoridades e de quem a gente achar necessário cobrar, assim. Quais foram reivindicações dos estudantes em decorrência de movimentos na ETCAP? Olha, já aconteceram algumas vezes, algumas manifestações em relação a assédio, e é isso, essas reivindicações são relacionadas principalmente a isso, assim, isso não é... Eu também já presenciei manifestações desse tipo, mas isso é uma coisa que acontece faz tempo. E é isso, essas reivindicações cobrando mais uma postura da direção de cobrar essas pessoas e o que fazer, né, quando esses casos acontecem. Uma postura um pouco mais séria em relação a isso, assim. Acho que principalmente isso. Mas além das coisas que eu já falei das manifestações neonazistas, né? Enfim, acho que é isso. Por que você participou do Grêmio e qual você acha que é a importância de ter tal organização estudantil na escola? Eu participei do Grêmio. A primeira vez que eu participei foi como uma participante só, mas na segunda vez eu fui presidente do Grêmio. E quando eu fui participante, era na pandemia, as coisas não estavam muito bem claras de como ia ser o nosso futuro ainda, então para mim foi muito importante ter alguma coisa para me segurar e para garantir que a gente planejasse algum tipo de coisa que desse conforto para os estudantes, assim. Eu acho que o Grêmio, além de ser uma coisa política, que eu acho que é super importante ter um sindicato dos estudantes, de secundaristas. Secundaristas é um termo para falar dos estudantes do ensino médio, né? É um lugar que a gente pode até criar algum tipo de conforto dentro da escola, assim. Então, criação de festa, criar rolês, momentos legais, campeonatos que unem um pouco as pessoas. E na pandemia estava muito difícil de conhecer as pessoas presencialmente. Então, para mim foi muito importante ter esses espaços de convivência mesmo, que o Grêmio proporcionou muito. E quando eu fui presidente, eu quis trazer um pouco disso do que eu aprendi em prática, assim. Então, a gente fazia bastante sarau, ainda fazem, né? Sarau, faz campeonatos, o mistão. Eu acho que isso tudo é super importante, assim, na pandemia foi essencial pra gente. Oi, eu sou a Eloá, do segundo IN, e eu vou responder as perguntas que me passaram. Desde que eu entrei, eu acho que tiveram só 2 protestos grandes, assim, que foi o da climatização das escolas e para a saída de 2 professores que entraram, que foram acusados de assédio. Já tinham sido acusados antes e voltaram para a escola, aí a gente fez esse protesto para tirar eles de novo. Dentre esses 2, eu acho que, óbvio, os 2 foram muito significantes. No primeiro, a Marina Conte foi da climatização, então, assim, foi muito legal, a gente alcançou, teve muita gente participou, a gente alcançou muita gente, foi bem legal. Mas eu acho que o segundo, mesmo que tenha sido um pouco menor, porque foi menos gente,
ele foi muito marcante, principalmente pela preocupação que todo mundo tava de ter esses dois professores de volta na escola, de colocar em risco a segurança das alunas, principalmente, né? Então, enfim, a gente conseguiu, eles saíram da escola, então eu acho que esse segundo foi mais importante, assim, nesse sentido da segurança e da preocupação das pessoas que estavam dentro da escola. Segunda pergunta é: o que você entende por movimento estudantil? Eu acho que movimento estudantil não necessariamente é uma manifestação, um protesto que vai para a rua, cartaz, essas coisas, mas qualquer organização que seja em prol da melhoria para os estudantes, contra o sistema, o governo, enfim, até mesmo a sede, por exemplo, Centro Paula Souza, qualquer coisa que vá contra o sistema e que seja em prol da segurança, da melhoria dos alunos. Terceira pergunta é: quais foram as reivindicações dos estudantes em decorrência dos movimentos da ETCAP? Eu acho, assim, que nem eu falei, teve só 2 protestos grandes até agora, e os 2 deram certo, tanto da climatização quanto dos professores. Deram certo, a gente conseguiu o que a gente queria, alcançamos bastante gente. Agora, eu sei que nos anos anteriores, antes, essa cultura da manifestação era muito mais forte na ETCAP. Os meus veteranos, que eram 22, 24, né? A era deles na ETCAP, eles tiveram muito mais protesto e, assim, sempre foi uma coisa muito grande, a escola inteira se movimentando. Eu sinto que tá perdendo um pouco essa cultura, essa força da manifestação de uns anos para cá. Mas, assim, eles protestavam, manifestavam muito e sempre deu muito certo. Sempre foi, assim, algo muito forte mesmo na ETCAP. Agora, é o que eu falei, esses 2 deram certo, a gente reivindicou tudo que a gente queria, da climatização, eles deram voz pra gente, né, óbvio, depois de luta, mas a gente conseguiu o que a gente queria e no dos professores também. Quarta questão: por que você participa do Grêmio e qual você acha que é a importância de ter tal organização estudantil na escola? O Grêmio é o porta-voz dos alunos. Então, assim, é como se fosse uma ponte entre a coordenação, a direção, o Centro Paula Souza e os estudantes. Então, desde que a gente entrou no Grêmio, a gente sempre fala, tanto para os alunos quanto para o Silvio, para a direção, para a coordenação: a gente vai passar o que os alunos querem. A gente não vai fazer só o que vocês mandarem e pronto, porque muitas vezes os nossos princípios, o que a gente acha de Grêmio, o que a gente acha que tem que ser feito, o que os alunos estão pedindo, é totalmente contrário do que a coordenação quer. Inclusive sobre protesto, manifestação, porque óbvio que eles não querem que tenha uma imagem talvez manchada da escola e que o Centro Paula Souza se preocupe, fale, né, por que eles estão manifestando, o que está acontecendo. Eles não querem esse tipo de visibilidade, mas é muitas vezes o único jeito, a única forma que a gente consegue de ter voz, porque, assim, antes de ir para a rua, manifestar, a gente já conversou, já tentou, passou por outros meios até decidir chegar na manifestação. Então, assim, eu acho que é muito importante para organizar realmente tanto os eventos para os alunos, as festas, a integração, as gincanas, o interclasse, o mistão, porque tudo isso é muito importante para os alunos e é tudo o Grêmio que organiza, é tudo função do Grêmio. Mas também para passar esse recado de alunos para direção, de direção para os alunos. Então, muitas vezes a gente tem que dar recados que a gente não concorda, que a gente não quer, enfim, mas que a direção passou e aí vai além do nosso querer, né, da nossa vontade, do que a gente concorda. Então, é isso, é muito de ter essa relação, esse intermédio entre uma coisa e outra, porque quem faz a escola, na verdade, são os alunos, né? Então, o que os alunos querem, na maioria das vezes, é o que vai acontecer. Mas tem esse pequeno... Como eu posso falar? Essa pequena barreira, né? Que na verdade, não é pequena, mas é a coordenação. Então, muitas vezes, os alunos
não conseguem, não têm essa iniciativa de ir falar com a direção, ir falar com o diretor, com os coordenadores. Então, eles vêm falar com o Grêmio, que a gente tem um acesso mais fácil, uma proximidade maior, né? Então, acho que é isso. Galera, como vocês conseguiram ver, a gente recolheu entrevistas e fez um trabalho sobre o movimento estudantil aqui na escola. E com ele a gente consegue entender quão importante é esse movimento em relação à escola e a integração dos alunos mesmo dentro da escola, de modo que cada um faça a sua parte e a escola vira um espaço muito mais confortável e mais de um jeito em que os alunos consigam, enfim, ter essa liberdade. A gente, ao longo das nossas gravações, nossas entrevistas, a gente foi entendendo que o movimento estudantil foi todo um processo para ser realizado, mas que ele sempre esteve bastante presente na ITCAP em todas as turmas. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho. E é isso. Viva o movimento estudantil. A biodiversidade presente na ITCAP é muito variada, mas será que em meio à correria do dia a dia aqui dentro você a percebe? De animais pequenos como os insetos até animais maiores como os gatos que aparecem aqui, todos eles vivem no mesmo ambiente que nós. Por isso é importante respeitar esse espaço, que compartilhamos não só com colegas e funcionários, mas também com seres de espécie diferente da nossa. Começando pelos saguis, essas criaturas vivem nas árvores espalhadas pela ITCAP, mas principalmente no refeitório. Não é raro vê-los, apesar disso, ainda é importante alguns cuidados em relação a eles, como por exemplo, evitar alimentá-los. Essa medida se dá porque é importante que eles mantenham o instinto de ir atrás da própria comida, além de, é claro, que alimentar animais silvestres pode resultar em ataques do mesmo. Esses animais adoráveis utilizam as garrafas para subir nos troncos e retirar insetos e larvas. Ele é o menor primata do mundo, sendo que seu corpo, sem contar a cauda, mede entre 14 e 16 centímetros, ou seja, cabe na palma de uma mão. Segundo o Zoológico de Madrid, a cauda atinge entre 15 e 20 centímetros e serve para o equilíbrio. Quanto ao seu peso, o macaco sagui não ultrapassa os 140 gramas de peso. A dieta do sagui consiste em frutas, insetos, folhas e, às vezes, pequenos répteis. Além disso, os saguis mordem a casca das árvores aproveitando seus dentes afiados para tomar a seiva, fonte de nutrição. Esse processo pode levar várias horas por dia. Outra peculiaridade no macaco sagui está em sua expressividade facial. Segundo o Zoológico de Madrid, esses pequenos macacos são capazes de transmitir suas emoções com movimentos de orelhas, lábios e pálpebras, o que se reflete nos diferentes gestos em seu rosto. Eles também se comunicam com seus pares por meio de gritos e usam as cordas vocais para alertar sobre o perigo ou incentivar o acasalamento.
O laguinho do ETCAP é a casa de diversos seres vivos, incluindo seres imperceptíveis a olho nu, como por exemplo os zooplânctons. O laguinho é o habitat das carpas, que são 5 ao total. As carpas são peixes de coloração diversificada, geralmente encontrados em águas doces e temperadas, paradas ou lentas, lagos e áreas úmidas permanentes, geralmente com fundos de lodo. No caso do lago presente na escola, ele aparenta ser sujo, mas não é. A alta turbidez do lago garante que as carpas não sejam vistas por possíveis predadores, o que acaba protegendo as mesmas. Na área de plantio da escola vivem as abelhas jataí. A maioria das abelhas jataí se alimenta de produtos obtidos nas flores, sobretudo o pólen na fase adulta. Além de produzir o mel, que foi considerado um dos mais ricos em antibacterianos, as abelhas são fundamentais para a polinização. As abelhas em geral são agentes polinizadores que desempenham um papel importante na reprodução das plantas, aspecto fundamental do equilíbrio da vida na Terra. Estima-se que sua polinização impacta diretamente em 90% da produção de comida do planeta. Elas polinizam mais de 70 das 100 plantas que servem de alimento para nós. Então aqui já apareceu ouriço, já apareceu gambá de monte, cachorro do mato, tem um bando, né, que eles frequentam aí, sagui, né? Agora a gente tem a família inteira morando aqui, aves diferenciais, tanto que o pessoal do terceiro ano está fazendo um trabalho sobre identificação de aves da ETCAP, e aí a gente descobriu que tem uma ave que nunca aparecia aqui, grande, de bico comprido, está com um ninho perto da quadra. Então assim, a gente tem, são animais que eram para aparecer, mas é que normalmente pelo movimento normalmente a gente não os vê, mas eles já circularam aqui pela escola, nas salas, aquela coisa toda. Então, pensando em animais silvestres, né? Fora que a gente tem os gatos, né, que são os domésticos, né, que tem o gato frequentador das salas, né? Então, a gente tem esses que são domésticos, né? Esses peludos que vira e mexe são flagrados pelos alunos visitam principalmente o estacionamento perto do refeitório. Alguns dos gatinhos do ETCAP não são tão sociáveis, já que às vezes quando se chega perto deles, eles correm. Arriscamos dizer que, depois dos saguis, eles são os animais mais fofos do ETCAP. É impossível andar pela ETCAP e não achar nenhuma borboleta ou mariposa. O que diferencia uma da outra são o formato das antenas, a aparência das asas quando estão fechadas e o período de atividade. Por exemplo, quando estão descansando, as borboletas deixam suas asas paradinhas na vertical e em pé. Já as mariposas descansam com as asas abertas. As borboletas têm hábitos diurnos e as mariposas noturnos. De qualquer forma, esses insetos vivem muito presentes em nosso cotidiano. Na maioria dos casos, as borboletas adultas são inofensivas, são importantes polinizadoras, ajudando a propagar as plantas. E nos últimos anos, tem aparecido menos ou mais animaizinhos pela escola? E quais os fatores que você acha que pode ter influenciado essa mudança? Olha, eu acho que antigamente aparecia mais, tá? A gente, que nem não era uma diversidade muito grande, mas a diversidade de animais que eu falei para vocês, a gente já não vê mais. Então, eu acredito que tem a ver com as queimadas, com o movimento dentro da escola, o pessoal que às vezes quer pegar e afugenta eles. Então, eu acho que a própria desmatamento das áreas remanescentes que a gente tem, então eles acabaram, essa diversidade acabou diminuindo.
O que dá a impressão que a gente tem mais é porque, tipo assim, a gente tem a família de Saguí que está aqui e não vai embora mais, né? Porque para eles a vida aqui está muito boa. Então a gente vê eles em todo lugar. Mas na realidade, de diversidade, isso diminuiu, né? A ETCAP conta com um projeto chamado Coletivo Ambiental Ecocidadão, formado por alunos apoiadores da causa e pela professora de biologia Marcinha. O coletivo é responsável por ações ambientais dentro da escola. O coletivo possui um papel importante em relação aos cuidados com os animais, postando em sua página do Instagram cuidados que devem ser tomados em relação aos animaizinhos e também ajudando a manter as áreas verdes da escola, que são casa desses seres vivos. Os animais silvestres, a gente não deve alimentá-los, a gente não deve tocá-los, não deve correr atrás, querer pegar, tá? Eles são silvestres, eles têm que ficar no lugar deles, eles não podem ser perturbados, ser estressados. Tanto que a gente pede para não alimentar os saguis por causa disso, porque os saguis, eles são fofinhos, vêm com aquela carinha, né? Faz cara de coitado, a gente fica com dó, mas a gente não pode alimentá-los, porque às vezes o que a gente dá de comida para eles faz mal, né? Então estraga a dentição, faz mal pro organismo deles, então não é adequado. Os animais domésticos que a gente tem que respeitá-los, né? Então o gatinho que frequenta as salas, tá? A gente pode dar comida para ele, pode dar água, cuidar dele com carinho, mas a gente não pode maltratar, como os outros que ficam na região do estacionamento não podem ser maltratados também. A gente tem que cuidar deles, porque eles estão aí, não é porque às vezes acho que gato não deveria estar que eu devo maltratá-lo. A gente cuida o máximo que a gente puder. Então, a gente influencia, primeiro porque às vezes a gente está dentro da casa deles, né? Dentro do local. Então, tem barulho, quer mexer, né? Isso atrapalha, isso gera um estresse, porque o animal não quer isso, ele quer ficar na dele quietinho, né? Quando a gente alimenta de forma incorreta, então a gente está interferindo na saúde dele, a gente está prejudicando a saúde dele. Então, assim, a gente quebra a harmonia da vida deles, né? Quando a gente tá dentro fazendo um barulho, fazendo bagunça, mexendo, alimentando, então a gente quebra um pouco isso e a gente gera um estresse, né? A maioria dos animais não fazem mal a quem não faz mal para eles. Eles fazem parte da nossa vida diariamente. Por isso é muito importante respeitá-los e aprender a conviver com eles de forma pacífica. Não se esqueça de fazer bem ao meio ambiente. Lembre-se, a melhor forma de cuidar do meio ambiente é começando a cuidar do ambiente em que você vive diariamente, ou seja, a ETCAP. O planeta Terra é a nossa casa, e quando você cuida de quem convive com você e do lugar em que você vive, você está cuidando do planeta também. Oi gente, a gente é do primeiro A de Meio Ambiente e a gente está com um projeto para falar sobre jogos escolares e para iniciar nosso projeto a gente decidiu fazer uma entrevista com pessoas da escola que têm influência nos esportes. Então, para iniciar a nossa introdução, eu escolhi chamar minha treinadora do hand, que é a Lígia do terceiro B de Meio Ambiente. Ela que treinou a gente, acompanhou a gente nessa caminhada durante quando a gente ganhou, quando a gente perdeu. E ela que presenciou junto com a gente todos os acontecimentos, bons ou ruins, durante... Eu vou entrevistar a minha treinadora do vôlei, a Letícia Pacheco, do terceiro de Biotech. Ela também foi quem esteve com a gente em todos os treinos, todos os jogos, independente do resultado, ela que sentiu com a gente, ela que vibrou com a gente, foi ela que estava lá com a gente o momento todo. E eu vou entrevistar a Malu, a professora de Educação Física, porque ela tá sempre ligada a todos os esportes da escola, em tudo, e ela também acompanhou o gesto de todos os esportes. É isso, gente. Beijo.
Gente, a gente não conseguiu entrevistar a Malu, porque ela tá doente, tá sem voz, mas a gente entrevistou o Silvio, que é nosso diretor, que ele também tá sempre ligado aos esportes e teve em alguns jogos também. Oi, gente, aqui é a Ana, da Anabela, do primeiro A de Meio Ambiente. Eu vim fazer uma entrevista com a Lígia, que ela é do terceiro B de Meio Ambiente. O que você achou do apoio da escola perante o Jéssico do Reino? Eu achei que a escola tentou ajudar, mas na hora do vamos ver, eles deixaram a gente na mão. Eles falaram, e na hora de fazer não fizeram nada. Fizeram o mínimo, que foi criar um uniforme pra gente, só que quando eles propõem uma coisa, para um bando de adolescente, eu acho que o mínimo que eles têm que fazer é apoiar até o final. No começo eles estavam todos empolgados e querendo tudo, fazendo post no Instagram e tudo, mas aí quando a gente chegou na semifinal e na final, a gente foi esquecida, deixaram a gente totalmente de lado. Oi, gente, eu tô com a Letícia Pacheco, do terceiro de Biotech, e eu queria perguntar pra ela o que ela achou do apoio da escola em relação ao GESP, como foi os treinos e tal. Em relação aos treinos, eu acho que todos os times se esforçaram bastante e teve um apoio da professora Malu, né, que incentivava, e cada capitã também ajudou bastante nos treinos. Acho que os treinos foram muito positivos e, deu uma ajudada, sabe? Claro que a gente não consegue fazer tudo porque falta estrutura, né? Mas a gente tenta. E em relação à escola, eu acho que a escola acertou em dar o transporte, não fazer os atletas pagarem por isso, sendo que o próprio campeonato é gratuito, então faria sentido também os atletas terem que investir, né, por ser do estado. E dos uniformes também, para a escola não ter que, cada atleta ter que pagar pelo seu uniforme, sendo que era obrigatório, enfim. Infelizmente aconteceram algumas coisas tristes, né, com o hand e um descaso que teve, mas espero que a escola acerte da próxima vez e aprenda com o que fizeram de errado dessa vez. Oi, gente, eu vim entrevistar o Silvio, nosso diretor. Eu queria saber qual é a sua opinião, o que você acha sobre esportes na escola e se acha que tem alguma importância, qual a sua opinião? Eu acho importante para a formação do aluno, não só como estudante, mas como caráter também da pessoa. Eu sou extremamente a favor. Não é à toa que eu também sou atleta, eu gosto, incentivo. E, né, como já sabe, tem o GESP que a gente participa, então sempre quando eu puder participar ou incentivar, ou de alguma forma fazer com que os alunos participem do esporte, a gente vai estar apoiando, porque eu entendo que isso molda o caráter das pessoas e também como profissional, como atleta, como pessoa, então eu acho extremamente importante, complementa inclusive os estudos do aluno. Obrigada. Oi, gente, daqui Corpo Quintana, um dos meninos que fez a peneira para a Copa Terceirão. Ele vai falar um pouquinho sobre a experiência que ele teve. Então, foi bem legal, né? Foi engraçado, mas é isso, você entra no meio do jogo assim, pensando que você tem que ir bem, né? Porque tem uma pressãozinha, mesmo sendo desorganizado, tem uma certa pressãozinha assim de fora. Mas é isso, no meio do jogo você só esquece isso e fica prestando atenção no jogo, é isso. E Arthur, quais são suas expectativas para esse jogo? Eu acho que, como tinha pouco goleiro, né? Eu acho que talvez dê pra eu passar e, apesar de ser mais difícil assim, eu acho que dá pra eu passar, porque eu jogo futebol faz bastante tempo, tenho bastante técnica, então eu acho que eu consigo. Acho que não vai ser impossível, mas vai ser difícil. E vocês estão se organizando como? Em questão do dinheiro? A gente tá fazendo uma rifa, gente, que é R$5 cada número, só isso. E você pode ganhar, né? Você não vai ganhar. Você pode ganhar 3 trufas da tia Angélica e um ingresso pro Hop Hari. Só R$5 é coisa pouca, mas já vai estar ajudando bastante. É isso. Aí a gente vai conseguir arrecadar dinheiro com essa rifa aí. Foi isso, gente. Obrigada, Arthur. Aqui a gente gravou um pouquinho das pessoas que estavam participando dessa peneira. A gente pode perceber que tem bastante gente.
Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber como é que está sendo o processo seletivo do futebol da Copa Terceirão. Tá sendo muito bom. Esse ano aí a escola conseguiu fazer vários processos, né? Várias peneiras para jogar vários campeonatos. Tá sendo muito legal. Da Copa Terceirão a gente abriu um formulário para fazer. Quem quiser se inscrever, se inscreveu. E a gente fez a peneira hoje. Nossa escola aí tem vários talentos no esporte. A gente sempre foi uma escola muito participativa nos campeonatos. E esse ano a gente vai conseguir jogar a Copa Terceirão. A gente tá muito feliz. E a gente tá fazendo os processos seletivos para montar os times. E como está sendo a organização? Tá tudo certo? Tá boa? Ou você terá algum problema? Tá tendo muito trabalho, porque a inscrição acaba sendo muito cara. A inscrição é muito cara, o transporte é muito caro, a gente tá tendo que correr atrás de muitas coisas. Sim, pensando que você tem que ir bem, né? Porque tem uma pressãozinha, mesmo sendo desorganizado, tem uma certa pressãozinha assim de fora. Mas é isso, no meio do jogo você só esquece isso e fica prestando atenção no jogo, é isso. E Arthur, quais são suas expectativas para esse jogo? Eu acho que, como tinha pouco goleiro, né? Eu acho que talvez dê pra eu passar e, tipo, apesar de ser mais difícil assim, eu acho que dá pra eu passar, porque eu jogo futebol faz bastante tempo, tenho bastante técnica, então eu acho que eu consigo. Acho que não vai ser impossível, mas vai ser difícil. E vocês estão se organizando como? Em questão do dinheiro? A gente tá fazendo uma rifa, gente, que é R$5 cada número, só isso. E você pode ganhar, né? Você não vai ganhar. Você pode ganhar 3 trufas da Tia Angélica e um ingresso pro Hop Hari. Só R$5 é coisa pouca, mas tipo, já vai estar ajudando bastante. É isso. Aí a gente vai conseguir arrecadar dinheiro com essa rifa aí. Foi isso, gente. Obrigada, Arthur. Aqui a gente gravou um pouquinho das pessoas que estavam participando dessa peneira. A gente pode perceber que tem bastante gente. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber como é que está sendo o processo seletivo do futebol da Copa Terceirão. Tá sendo muito bom. Esse ano aí a escola conseguiu fazer vários processos, né? Várias peneiras para jogar vários campeonatos. Tá sendo muito legal. Da Copa Terceirão a gente abriu um formulário para fazer. Quem quiser se inscrever, se inscreveu. E a gente fez a peneira hoje. Nossa escola aí tem vários talentos no esporte. A gente sempre foi uma escola muito participativa nos campeonatos. E esse ano a gente vai conseguir jogar a Copa Terceirão, a gente tá muito feliz e a gente tá fazendo os processos seletivos para montar os times. E como está sendo a organização? Tá tudo certo? Tá boa? Ou você terá algum problema? Tá tendo muito trabalho, porque a inscrição acaba sendo muito cara, a inscrição é muito cara, o transporte é muito caro, a gente tá tendo que correr atrás de muitas coisas, mas essa nova direção da escola tá ajudando muita gente. E se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente mandou mensagem para o vereador, para conseguir transporte para os alunos, para os atletas. E se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai fazer um grande campeonato. Amém. Tá, e eu tô sabendo que tá tendo uma rifa. Me conta mais sobre isso. A gente tá fazendo várias rifas para conseguir custear o nosso transporte, a nossa inscrição. Quem tá fazendo, se vocês quiserem comprar, o futebol masculino tá fazendo, pode me procurar, pode procurar o Caio do terceiro NQ. O handball tá fazendo também, que as meninas não iam conseguir se inscrever, elas estão fazendo uma rifa correndo atrás para conseguir jogar o campeonato também. Vários outros esportes tá fazendo, segue o Grêmio que a gente tá postando tudo lá e se conseguir ajudar vai ser muito bom pra gente. E quanto que tá custando a rifa? Qual é o prêmio? Você sabe dizer pra gente? A do futebol, o prêmio é R$150, 100 números, cada número tá R$5. E a do handball, eu acho que é um ingresso do Hop Hari e 3 truvas da Tia Angélica. E tá R$5 também, 150 números. O basquete tá fazendo também, se vocês quiserem pode procurar o Daniel do terceiro NQ, o Léo do terceiro IA, e é isso. Então tá, muito obrigada, Cauã, e foi isso. Tô falando, pode ir. Tem que estar.
Então, gente, aqui depois do nosso treino, eu vim falar com a Lígia um pouquinho sobre a Copa Terceirão. Então, Lígia, como é que tá a preparação pra Copa, os times que vão participar, tudo mais? A preparação tá bem boa, as meninas estão bem empolgadas, a gente tá conseguindo se organizar bem, tendo um preparo bom. A gente não tá tendo muito apoio da escola, né, com falta de materiais, mas a gente tá dando o nosso jeito. Os times que vão participar, a maioria é escola particular, de americana, mas acho que vai dar tudo certo e a gente vai arrasar muito. É isso. Tava indo treinar. Juro, agora tá mal. Boa, Lívia! Os Jogos Escolares da Copa Terceirão foram uma experiência incrível para todos os alunos, tanto para os jogadores quanto para a torcida. Nossa escola teve um ótimo desempenho em todas as modalidades, mostrando muita dedicação, união e espírito esportivo. Mesmo não conquistando o primeiro lugar em nenhuma categoria, chegamos muito perto da vitória no handebol feminino e no vôlei feminino, o que mostra o quanto nossas atletas se esforçam e representaram bem a escola. É muito importante ver a escola apoiando eventos como os Jogos Escolares, pois eles incentivam os alunos a participarem, praticarem esportes, trabalharem em equipe e desenvolverem valores como respeito e cooperação. Essas experiências fortalecem o vínculo entre os estudantes e tornam a vida escolar ainda mais divertida, significativa e mais leve. Todo mundo tem uma história, isso é um fato. Você com certeza tem alguma pra contar. Pode ser ela boa, ruim, divertida ou melancólica, que vem na mente em momentos completamente aleatórios do seu dia. Mas você já se perguntou onde que elas podem ser encontradas? Bem, não é novidade pra ninguém que a ETCAP tem uma quantidade enorme de histórias. E o motivo pra isso acontecer é bem óbvio, porque tem pessoas. E todo ano acontece de entrar e sair aluno, que cada um tem suas próprias experiências. Mas uma coisa que fica com aquela pulguinha danada atrás da orelha é o que acontece com essas histórias. Ou melhor, que foi elas. Se você parar pra pensar, durante todos esses 3 anos, acontece várias coisas. Tipo, muitas coisas. Pode acabar surgindo um boato que todo mundo conhece, ou um acontecimento muito absurdo que pode rolar nas festas e que fica na memória de todo mundo, ou até uma grande piada interna daquela geração de alunos que passaram por lá. E essa é a questão, são apenas memórias de quem passou por elas, e que não ficam registradas de uma forma que dê pra saber que houveram. Por exemplo, as formas mais fáceis de saber que passaram alunos anteriores são as pichações com frase, desenho, assinatura, figurinha, ou até mesmo... isso aqui. Mas é que você pode encontrar em qualquer lugar. Tipo, qualquer lugar mesmo. Os corredores, as salas, banheiros, até a quadra mesmo tem um monte. Mas não são essas que eu quero trazer nesse vídeo. O que eu estou trazendo são as mais precisas, detalhadas e o foco central desse vídeo, que são os próprios alunos. A Marina foi mordida pelos saguis zumbilescos. Temos alguns convidados interessantes que vão nos ajudar a cair de cabeça nessa linha temporal histórica e reviver cada pedacinho dela. O primeiro convidado que a gente tem aqui vai ser apresentado por eu e Pamela. Pampam. Eu aqui. A gente vai ler as 2 histórias que a nossa querida Mileninha mandou pra gente. Leia, Pamela. Tá bom. No Mistão Feminino de 2023, as
final foi PSM. Peguei sua mãe. Contra Cruzeiro. O PSM já tinha jogado contra eles, mas esse jogo foi diferente. A primeira parte tinha bastante gente nas quadras, torcendo, mas aí começou uma chuva gigantesca. E sabe como é chuva de verão na ETCAP? Meio segundo, a quadra já tava toda empoçada, todo mundo escorregando, só, todo mundo morrendo. Mas mesmo assim, não queríamos que o jogo parasse. Até o juiz abandonou a partida, mas nós não abandonou. O apoio do esporte feminino naquele ano tava intenso. O clima entre os dois times nunca foi bom. Nunca foi. E no meio da enchente, o pessoal tava gritando, mandando o dedo do meio pra todo lado. Mas acontece com frequência, né? Meu Deus. Continue. Também tava acontecendo vários tombos no bagulho. Mas aí, o PSM me levou a vaga pra final e ganhou o mistão. Faltou o invicto no final. Fala invicto, vai. Invicto. Agora, Min vai ler. Pam, pam. Ok. Lia. Em 2023, foi o ano que vivemos a integração. Os 3 anos do IN juntos. Primeiro, segundo e terceiro. Se esforçando muito para ganhar isso. Acho que um dos momentos mais memoráveis foi a disputa de cabo de guerra contra o Nikkei. A gente já tinha ganhado de primeiro, mas rolou um papo de que a gente tinha trapaceado e fizemos de novo. E adivinha, ganhamos de novo. Quando usamos a quantia em dinheiro para comprar alimentos no IGA para doar foi muito cômico. A semana toda fez sol, mas aquele dia bem na hora de descarregar choveu. E vem o esforço de todo mundo e a união que realmente faz a ETCAP ser ETCAP. Acho que é por isso que choramos tanto no fim do pop. Sentimos que aquele momento é o último do adolescente. Sem preocupações, fortes e, além do mais, você está com seus amigos todos os dias. Então é o céu. Voltamos para a integração e perdemos por isso. Mano, como sempre, foi minha última festa das cores. Arrisco a dizer que a melhor até o banho de mangueira rolou e com isso as roupas mancharam firme com aquele pó colorido. Oi gente, meu nome é Henrique Carvalho Quintana, tenho 22 anos. Atualmente eu sou aluno de Medicina do 4º ano aqui na Escola Paulista de Medicina na Universidade Federal de São Paulo. Eu estudei no ETCAP de 2018 a 2020, eu fiz só o ensino médio, na época a gente não tinha que fazer ensino técnico junto. Eu sou da penúltima turma que dava para entrar para fazer só ensino médio. Infelizmente, meu terceiro ano ele foi afetado pela pandemia do Covid-19, então eu perdi grandes momentos que eu poderia ter vivido aí na escola, porque com certeza o terceiro ano é o melhor ano do ensino médio. E o momento que foi muito marcante na escola para mim foi durante o GESP, que é os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, de 2019, no meu segundo ano. Eu sempre fui uma pessoa que adorei esporte, faço esporte até hoje aqui na Atlética da minha faculdade, jogo futebol desde que eu tenho 5 anos de idade e aí na ETCAP eu fiz um grande amigo que jogava handball. Ele me apresentou essa modalidade aí na ETCAP, aí eu fui participar da equipe da ETCAP e a gente foi jogar o GESP, numa modalidade que eu nunca tinha jogado, ele que me apresentou. A gente foi muito bem nessa modalidade, a gente chegou até as fases estaduais do handball no GESP. E eu adorei, porque foi uma experiência única para mim. Foi onde eu aprendi essa modalidade nova. Eu fiz grandes amigos que eu não era muito próximo antes de ter participado do time do handball. E fazia muito tempo que a ETCAP não participava dessa competição. A gente foi lá, participou e foi muito bem nessa modalidade. Outra experiência única aí na escola para mim foi quando eu gostava muito de jogar vôlei também. Aí eu participei do mistão de vôlei em 2018 e 2019, foram meus primeiro e segundo ano, né? E eu fui campeão nesses 2 anos no mistão de vôlei na escola. Então, esses 2 momentos foram únicos para mim. Eu fiz grandes amigos, são experiências que estão guardadas aqui dentro de mim e vão ficar guardadas para sempre. Oi, meu nome é Luca, eu fui da 3ª geração do IL, que hoje é a turma de Meio Ambiente B. E eu entrei na ETCAP em 2016, me formei no fim de 2018 e eu vim contar algumas lembranças que eu tenho da minha vivência de ETCAP. Eu acho que uma das melhores que eu tive foi um trabalho para educação física da professora Márcia sobre ritmos. E meus amigos
né, a gente combinou junto, por motivo nenhum, de roupa social, calça preta e gravata. E a gente fez um pomporri com, basicamente, foi uma salada mista de frutas, assim, de músicas. A gente abriu com Royals, da Lorde, depois tocou Magalenha. E, por fim, a gente tocou Rehab, da Amy Winehouse. Tiveram outras memórias também, principalmente de momentos que a nossa sala se uniu para alguma grande causa. Principalmente quando a gente se uniu para poder protestar pela merenda em 2016. Acho que a minha formatura e a festa de formatura em 2018 também foram muito especiais pra mim, estar ali com os meus amigos e, tipo, a gente sobreviveu, a gente passou, acabou. Acho que são memórias que eu cultivo, assim, com muito carinho. Tchau, tchau. Tantas histórias, né? É até estranho ver TCAP de um tempo atrás era tão, e ao mesmo tempo não tão diferente do que é hoje. Mas enfim. Muito obrigada por assistir esse projeto que quase me fez perder a fé na humanidade pra fazer, porque, meu Deus do céu, como foi difícil achar as pessoas certas pra colocar no vídeo. Mas eu e meus queridos colegas fizeram com muita dedicação. Mas, então é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a nossa escola tão amada. Tchau! Então, eu só quis dar uma passadinha aqui no final do vídeo pra falar que talvez você tenha reparado que não foi exatamente 20 anos de TCAP como tá no título, e sim 9 anos, se você pegar desde a última pessoa que a gente apresentou. Então, vou fazer uma correçãozinha aqui, já que eu e meu grupo a gente é super inteligente, que a gente não tinha reparado que a gente não ia conseguir achar uma pessoa de 20 anos atrás, então finge que tá 10 anos atrás, ok? Muito obrigada. Salve, salve, TCAP! Nesse vídeo veremos algumas respostas de alguns alunos e ex-alunos sobre as questões das mudanças da infraestrutura ao longo dos anos. Bom, primeiramente eu gostaria de ressaltar que não temos fontes muito precisas, como fotos, para sabermos as mudanças da infraestrutura ao longo do tempo. Então o foco desse vídeo será mais nas informações que conseguimos nas entrevistas. Bom dia. Bom dia. Qual que é o seu nome? Eu sou o Alex Valentim. Sua idade? Eu tenho 17 anos. Quanto tempo você está na TCAP? Vai fazer 3 anos esse ano, quando me formei. Tá. Como era o campo e as quadras quando você chegou? Cara, quando eu cheguei era literal tudo mato lá embaixo. As quadras, elas tinham, tinha acontecido uma tempestade, no meu ano de bicho. As quadras ficaram muito tempo interditadas por conta de umas árvores que tinham caído. E aí depois a direção tirou, né? Eles fizeram uma obra lá pra tirar. Mas assim, eu não desço muito pras quadras não. Mas ainda é um ambiente muito quente, assim, pelo que eu percebo. Não tem. Elas não são tão cobertas, aí a galera vai jogar lá no meio-dia, né? Onda de calor, passa mal, é uma desgraça. E como eram as salas de aula quando você chegou? As salas de aula, mesma bosta do que tá agora. Tinha umas cortinas mais rasgadas, uns ventilador que era mais, assim, mais ruim, né? Mas assim, não mudou tanto não. Eles não mexeram tanto na estrutura, o teto ainda é de amianto, ainda é quente pra desgraça. E assim, mesma coisa do que tá, né? Não mudou muita coisa não. E como era o refeitório quando você chegou? Nossa, o refeitório não tinha ventilador. Acho que tinha um só micro-ondas quando eu cheguei. Mas assim, era muito mais quente, muito mais abafado do que tá hoje. E não tinha aquelas mesas na parte de fora. Tinham algumas ali na área mais perto do refeitório, mas não tinha no P1, nem. Então, a galera almoçava no chão mesmo, ali perto. Mas assim, muito mais quente do que tá agora. Quais foram as principais mudanças que você, na infraestrutura da escola, que você notou aqui desde que você chegou? Cara, eu não percebi muita coisa não, mano, pra ser bem sincero. As únicas coisas que foi quebrando, mais tranca de banheiro, foi quebrando mais ventilador e, eles não trocaram. O ar-condicionado da sala de informática também parou. No meu primeiro ano era bem mais gelado, assim.
do que tá hoje. Obrigado. Obrigado a vocês. Como era o campo e a quadra quando você chegou e atualmente? Na minha época, existiam 2 quadras. Elas já não tinham as redes no gol nem nas tabelas de basquete, mas eram quadras muito boas e muito bem sinalizadas. O campo tinha um gramado muito bonito, alguns buracos, mas era fantástico. Como era a sala de aula quando você chegou e atualmente? A principal diferença que eu notei na sala de aula é com relação às carteiras, que eram diferentes, e eu percebi que agora todas as carteiras têm um código de patrimônio. Na minha época não tinha. Não dessa forma, era uma plaquetinha de alumínio. Como era o refeitório quando você chegou? Eu não me lembro muito bem do refeitório. Na verdade, eu nem sei se na minha época tinha refeitório, porque a gente pegava a marmita lá no marmiteiro e já ia direto para baixo de alguma árvore com um lençol, e lá a gente almoçava, dormia, brincava, fazia lição, estudava. Então eu nunca frequentei o refeitório, nem sei se na minha época tinha. Quais as principais mudanças na infraestrutura da escola que você percebeu desde que chegou na ETCAP? A principal mudança que eu percebi na infraestrutura foi a extinção do laboratório piloto. Lá no laboratório piloto, os cursos de petroquímica e química simulavam uma indústria, o funcionamento de uma indústria. Então ali a gente produzia sabonete, shampoo, condicionador, a gente fazia as análises de qualidade, de controle de qualidade. Durante a formulação a gente submetia isso para o pessoal do CQ, do controle de qualidade, para fazer as análises intermediárias, para ver se a nossa formulação estava ficando boa ou não. Era muito legal. Muito. E realmente simulava o trabalho de uma empresa. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Qual é seu nome? Flávia. Flávia, há quanto tempo você trabalha na escola? 16, 17 anos. Nesse tempo que você trabalhou na escola, ao longo de toda a sua jornada aqui na ETCAP, como era a infraestrutura das salas de aula na sua época? Basicamente, as carteiras eram todas as salas eram de madeiras, bem pesada. A cadeira também de madeira com ferro bem pesado. E ao longo do tempo eles foram trocando as carteiras para carteiras mais de MDF, um negócio mais leve. Esteticamente ficava menos pesado, né, carregado a sala de aula. As lousas também eles foram trocando aquelas que era bem mais craquelada por umas que são quadriculadas, o que também facilita a escrita, além de a gente ter computador, televisão, que eram coisas que na verdade não tinham. Os diários eram tudo em papel e agora a gente faz os diários de aula tudo direto no sistema pelo computador que fica dentro da sala de aula. Como era o refeitório na sua época? O refeitório, ele na verdade era um pouco menor do que o que a gente tem hoje e não servia alimentação. Tinha só os marmiteiros para os alunos esquentarem a comida e as mesas elas eram dispostas dentro do refeitório, mas não tinha mesa suficiente para todos os alunos. Então os alunos muitas vezes tinham que comer espalhados pela escola e sem acesso à mesa. Hoje em dia o refeitório é um pouco maior, diminuiu o tamanho da cantina. Antigamente na cantina tinha mais espaço para sentar, porque era um espaço um pouco maior, mas aí eles aumentaram o refeitório, colocaram uma cozinha, agora serve alimentação. E hoje em dia, se todos os alunos quiserem comer, mesmo que não estejam todas as mesas no mesmo lugar, tem espaço para todo mundo conseguir almoçar. Que mudanças significativas você consegue ver na escola hoje em comparação ao tempo que começou a trabalhar aqui?
Do ponto de vista estrutural, eu acho que são esses já mencionados. Além de que a gente, de uma certa forma, conseguiu a reforma do telhado dos laboratórios. A gente tinha muito problema com mofo nos laboratórios de bioalimentos, então a reforma do telhado foi importante do ponto de vista estrutural. E a gente teve também a mudança no piso da escola, que antigamente era tinha como que chama? Os bloquetes sextavados pela escola inteira. E aí eles retiraram esses bloquetes sextavados e passaram esse granilite. A princípio foi para melhorar do ponto de vista estrutural, né, para facilitar as pessoas que tenham mobilidade reduzida ou até mesmo pessoas cadeirantes. Porém, ao mesmo tempo, perdeu parte da estética que a escola tinha, porque aquele material sextavado, ele tinha o desenho que é usado no logo da escola por representar um benzeno. Então, acabava que as pessoas enxergavam aquilo como parte da memória da escola. A respeito das quadras, quais as diferenças que você notou, sejam elas da forma de construção, se as quadras mudaram, a tinta, o que você notou de diferente nas quadras durante todo esse tempo? Na verdade, as quadras sempre foram as mesmas. O máximo de manutenção que acontece é, eventualmente, a pintura, a troca das traves, o corte de grama ao redor, mas nunca teve uma mudança estrutural efetiva em relação às quadras, pelo menos do período que eu estou aqui para cá. Muito obrigado. Essa foi a entrevista com a Flávia, coordenadora da escola, e muito obrigado. Bom, na minha época de estudante, as salas eram iguais, porém as carteiras eram diferentes. Não tinha a televisão, o televisor. No caso, os professores passavam todas as lições na lousa mesmo, utilizava giz, inclusive. Mimeógrafo, como era o refeitório na sua época? Bom, o refeitório não me lembro muito bem, porque eu fazia só o ensino técnico, então quase eu não frequentava o refeitório. E agora, qual mudança significativa você notou na escola desde a época que você estudou lá? A principal mudança que eu percebi foram as carteiras, que são diferentes. Os 17 mil anos depois. Os banheiros foram reformados também. E agora todas as salas contam com um televisor para fazer as aulas. Na minha época não tinha. Certo, muito obrigado pela sua participação. Vale ressaltar que com todas essas mudanças, algumas essenciais não foram feitas, como o material utilizado na construção das telas da escola, feita de amianto, sendo um material cancerígeno e tóxico, principalmente se as suas fibras forem inaladas, podendo gerar problemas gravíssimos como o câncer de pulmão e o mesotelioma. Outra mudança que poderia ser feita, mas não urgente como o telhado, é a reabertura do laboratório interditado. Lá poderia ser um espaço mais abrangente para outros experimentos, o que resultaria em um maior interesse por parte dos alunos. Então, após vermos as entrevistas realizadas, nós podemos dizer que houveram e ainda ocorrem manutenções e alterações na infraestrutura da escola, desde a simples limpeza diária do banheiro até outras drásticas, como foi o caso do refeitório. Claro, nem tudo teve a devida atenção, mas muitas vezes é questão de tempo, pois boa parte dessa mudança ocorreram durante os seus 61 anos. A ETCAP é uma escola onde o esporte faz parte da rotina. Futebol, vôlei e basquete movimentam os alunos o ano todo. Mais que competições, os torneios criam laços, despertam talentos e fazem a escola vibrar com cada partida. O Interclasse é um dos eventos mais esperados da ETCAP. Cada sala monta seu time e entra em quadra para representar a turma com orgulho, energia e amizade. É o momento em que todos mostram o espírito esportivo da escola. Mais do que competição, o Interclasse é união. Cada ponto e cada gol trazem emoção e fazem a escola inteira torcer junta, criando lembranças que ficam para sempre na história da ETCAP.
Além das competições internas, os alunos da ETCAP também representam a escola nos interescolares. É quando enfrentamos outras escolas e mostramos o talento, a garra e o orgulho de vestir a camisa da ETCAP. Antes de começar a falar do mistão, a gente pediu pro Felipe, do primeiro NQ, fazer um vídeo contando um pouco da trajetória dele nos esportes da ETCAP. Ele mostrou como o esporte mudou a rotina dele e o que representa participar desses campeonatos. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Coelho de Mello, sou do primeiro ano A de Alimentos, mais conhecido como Federado, né, pelos mais íntimos. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como foi minha caminhada, né, meu percurso no Interclasses de Vôlei. Bom, primeiramente, eu comecei a jogar vôlei em 2023, na minha antiga escola, no Progresso Taquaral, e nele comecei a me destacar muito rápido. Aí, a partir disso, eu fui escolhendo alguns outros lugares para treinar, como o Clube Fonte São Paulo, e a partir disso, eu queria melhorar mais ainda, que eu consegui entrar no meu primeiro time, que é o Okami. Nele, eu jogo como titular nas categorias de Sub-17, Sub-19, e às vezes em quando eu jogo no Sub-21, que é do pessoal mais velho. Eu sou ponteiro e tudo isso meio que me influenciou também para que eu seja titular também da minha classe, do primeiro ano A. E tudo isso meio que complementa para que eu jogasse bem o interclasse com os meus veteranos bagaços, principalmente o Guilherme, a Julinho e o Rod, que sem eles a gente não teria feito essa vitória a partir dos outros cursos. Então, sobre o time que a gente montou, principalmente tem que ter a presença de 2 homens e 2 mulheres, mas em si o time que a gente montou foi bem fácil, já que como eu sou bicho, né, meio que só me colocaram no time e meio que facilitou essa minha vida. Mas cada pessoa do time de vôlei, do primeiro NQ, do terceiro NQ, todo mundo já sabia jogar. Também que facilitou para com que esse percurso seja mais rápido. E na minha opinião, um dos jogos mais difíceis foram contra o primeiro IC, pois a presença dos meus veteranos, como o Guilherme e o Rod, infelizmente não estavam muito bem no dia, e a Julinha também tinha faltado. E como eles eram do titulares, eu tinha que dar um apoio a mais para o nosso time e não podia errar algumas bolas bestas, pois como o timezinho já estava meio que quebrado, porque a Julinha é uma das peças fundamentais do time, o Gui e o Rod começavam jogando mal, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu tentei fazer o meu máximo, jogar o meu máximo, e a gente ganhou de 2-1, mas perdemos nosso primeiro set no campeonato inteiro, não perdendo para nenhum outro time mais, além do primeiro IC que ganhou o segundo set contra a gente. Então, na minha opinião sobre a final, eu achei bem disputado, porque os meninos já sabiam jogar do segundo IA, são meus amigos que eu sempre jogo no intervalo, nos almoços. E pra mim foi mais que uma brincadeira, sabe? Na final não fiquei com tanta pressão, apesar de ter muitas torcidas. Mas pra mim eu levei bem de boa, sabe? Não fiquei com pressão, eu joguei o que eu sei, né? Mas infelizmente eu não gosto de ver essas pessoas perdendo, sabe? Porque por ser bicho, tem muitas pessoas que são mais velhas do que eu, entendeu? E tipo, ver essas pessoas que meio que estão nos últimos anos, sabe, que treinaram pra tentar ganhar medalha, né, tentar ser o artilheiro, tudo, isso meio que me aborrece. Mas infelizmente é a competitividade, né? Mas tudo tem o seu ponto. E ganhando o Interclasse, eu gostei muito. Foi minha primeira experiência, né, com um pessoal novo que eu nunca conheci, mas já criei um grande vínculo com a Julinha. E foi perfeito. Consegui levantar esse troféu maravilhoso Interclasse para nossa sala, né, que a gente está ganhando faz 3 dias seguidos, 3 anos seguidos, né? E vamos ver como que vai ser a partir daqui para frente, já que os meus veteranos, que é composto pelo time inteiro, vai sair. Vamos ver se vai ter algum segundo NQ forte ou algum outros bichos que vai influenciar na nossa próxima vitória. E é isso, gente. Muito obrigado.
E quando o interclasse acaba, chega o momento mais esperado, o mistão. Nele, alunos de diferentes salas se juntam para formar times únicos, cheios de criatividade, união e vontade de vencer. Entre os times mais conhecidos estão os Parasitas e o CPD. Cada um com sua história, seu escudo e seu estilo de jogo. 2 times que representam bem a paixão da ETCAP pelo esporte. Para entender melhor como nascem esses times, ouvimos os criadores dos Parasitas e do CPD. Eles contaram sobre a origem, as dificuldades e o que significa participar do mistão. Então, o Parasitas, né, o time, surgiu como uma ideia nossa que a gente tinha desde que a gente entrou na escola, né, que eu, o Theo, o João Paulo e o Francisco Romero e o Enzo Moura, todos do primeiro IK, a gente sempre teve a vontade, assim, de ter um time nosso, né, com a nossa identidade e tal, uma coisa criada pela gente, do nosso jeito e tal. Só que a gente demorou um pouco para aprofundar essa ideia e tal, porque antes, pelas amizades que a gente tinha da outra escola, né, a gente era muito próximo dos meninos do segundo IL ali, e eles já tinham o time deles, né, que era o Spartacus. Então a gente acabou jogando por eles ali, alguns jogos e tal. Só que eventualmente deu toda aquela briga, né, com Fofinhos e tal. E o Spartacus acabou acabando, né? Tipo, o time deixou de existir, assim, depois desse incidente aí. E daí como a gente tava tudo sem time, né, a gente viu nesse momento uma deixa ali de botar pra frente a ideia que a gente tinha de ter um time, né. Daí o Enzo Moura, né, ele sempre ficava falando isso pra tudo, assim, tipo, você é mó parasita, pá, para de ficar parasitando, que não sei o que lá. E a gente sempre achou uma coisa muito engraçada, assim, tal, que era do vocabulário dele, assim, né, tal. E aí a gente falou, o time vai chamar Parasitas, foda-se. Pá, e aí virou isso. Aí a gente achou da hora. E aí a gente começou a pesquisar fontes de camisa, produção, né, da camisa, tal. Fazer o logo, porque o irmão do Theo é artista, né? E aí ele fez o logo pra gente, que é o logo atual que a gente usa. Camiseta também é uma inspiração na camiseta da Jamaica. E é isso, estamos aí até hoje. Tipo, nós começou a pensar no time no dia da EPA, quando o Clay, ele passou as ideias pra nós, falando que nós tinha que fazer o centro pau lá dentro. Quando os nossos veteranos, eles apresentaram o mistão pra nós, falaram dos times e tal, que nós tinha que fazer o centro pau lá dentro. Quando a gente começou a tirar o time do papel, foi quando o meu colégio ele queria ir pro Spartacus e ainda não tinham criado nenhum time de bicho. Aí, para a gente não perder a vaga do meu colégio e do Dé, que também o Dé ele ia entrar, a gente colocou ele a gente criou o CPD e passou os dois para lá. E o elenco original era eu, Alemão, o meu colégio, Dé e Gordão. Esse era o elenco original. E o que mais dá pra falar? Parça. A gente fez o time com o intuito da diversão nossa, por causa que a gente achou que a gente não podia desperdiçar o nome, que o nome era muito de gênero. Nós criou e tá aí. Foi uma ideia principal minha, do Gabriel Clemente, e assim, quem puxou o bonde, quem falou assim, não, nós vai ter que fazer.
Senão, nós não vai começar. Vai ser o Zanini. Foi o Zanini, no caso, né? E o Zanini nem joga. Mas, tipo, ele era apoiador da ideia. Foi eu, o Cle e o Zanini, tipo, os founders máximos, assim, tá ligado? E a gente foi... O Cle fez o escudo, eu fiz a camisa, as duas camisas. E a maioria das coisas que postam no Twitter é eu que faço. E é isso, tá aí o CPD, até hoje. Cada dia colecionando mais mídia aí, por causa que futebol não tem nada. Essas falas mostram que os times são mais que grupos de jogadores. São amizades, histórias e lembranças que tornam o Mistão um símbolo da ETCAP. Os jogos do Mistão são o ponto alto do evento. A torcida vibra, os times dão o máximo e cada jogada é cheia de emoção. É o momento em que a escola inteira se conecta. Os esportes na ETCAP ensinam mais que técnicas e regras. Ensina união, superação e amizade. A cada campeonato, a gente aprende que o espírito esportivo é o que realmente faz nossa escola ser especial.